Mas então vamos lá, ele tá na prisão. Cara, porque a história é longa ainda, hein? Cara, a gente vai ter que seguir em frente aqui na história. Aí ele tá na prisão. Aí beleza. E na prisão tinham duas figuras ilustres. Era um padeiro E um copeiro. e um copeiro. Mas eles estavam presos também? Uhum. Estavam presos também. Tinha um padeiro e um copeiro. Aí qual que foi a ordem dos acontecimentos agora? Ele tava na prisão, tinha um padeiro e um copeiro. Eles tiveram um sonho Os primeiro. dois tiveram sonhos Aham. e foram revelar pra ele. Quando a gente fala padeiro e copeiro, é bom explicar também. Porque padeiro parece que era o dono de uma padaria. Né? E copeiro era um barman. Não. Na verdade, o padeiro era o cara que fazia os pães do faraó. Ah. E o copeiro é aquele que era responsável por experimentar o vinho do faraó antes do faraó. Então, por exemplo, o faraó queria beber o Profissão, vinho, hein? tinha que primeiro o cara experimentar. Por quê? Mas é Perigosa. arriscado, perigosa. Porque se Ah, o é perigosa? se o vinho tivesse envenenado, Ah, isso quem se lascava? alto risco. E ele tinha que ser um sommelier, porque um sommelier de alta categoria, porque às vezes você vai... Eu não bebo vinho, não bebo bebida alcoólica. Mas Você não toma vinho, Rodrigo? Não, não tomo. Nem Não um tomo. vinhozinho? Nem um vinhozinho. Oh, Nem um vinho. oh, E se eu tomar, vai ser um negócio feio. Rodrigo, Meia taça, vinho, Mas já, não é. já roda. Se você quiser convidar Um para vinhozinho, tomar um caché. vinho, eu tomo meu suquinho de uva ali. De uva pra ficar. É. Mas aí o que Mas acontece? nem quando você... Né, Aham. na... Santa Ceia, você fala? Não, a gente usa não fermentado, que até tem crianças que participam, né? Aí, como dizem em hebraico, é o tirosh. Mas aí o que acontece? Mas quem é sommelier... Eu tô usando o vinho como exemplo aqui, porque se eu bebesse, até a Laura também um dia falou isso comigo, se eu bebesse, eu acho que eu ia beber vinho. O vinho, se você for olhar, se eu bebesse, o vinho, ele é uma bebida sofisticada. Eu fico vendo as pessoas falando do vinho, é quase uma tese doutoral. chique. Igual você tá ignorante, falando foda, aí é. da Bíblia, o pessoal fala do vinho. Exatamente, olha, porque essa aqui é uma uva, Esse não é o sei copeiro. quê, exatamente, Tá o bom. copeiro ele tinha que ter um paladar absoluto para saber se o vinho estava ligeiramente estragado, para o faraó não ter esse desconforto. Então ele não podia cometer erro nenhum. Vinho e vinagre, Ah, né? esse Nenhum, Petrus nenhum. aqui tá meio cansado e tal. Tá muito amadeirado, ele não vai É, gostar. você entendeu? Não pode, tinha que ser afinado. E o padeiro também não podia errar. Houve um BO lá que a gente não sabe direito qual é, mas os dois foram acusados de traição. E por isso foram parar na cadeia. E como acontece nas sentenças de morte hoje, onde a pessoa vai para o corredor da morte e fica apelando antes ali, eles ficaram ali no corredor da morte, esperando. E você sabe que hoje, se você tiver uma ligação do governador ali te dando o indulto, você está liberado. Senão, eles ficam até, parece coisa de filme, mas no dia da execução do sujeito fica o telefone lá, esperando Vai para que ver liga, se né? vai alguém que liga. Então eles estavam esperando isso. E os dois tiveram um sonho. Que aí eu prefiro que você conte o sonho que eles tiveram. Bom, se eu me lembro bem, o sonho do padeiro, ele sonhou que tinha uns pães assim na cabeça dele, e aí vinham uns corvos pegaram 3 pães, né? Uhum. E vinham uns corvos pegar os pães. E o do copeiro, como que era o sonho do copeiro mesmo, Ó, cara? Vamos ver aqui, ó. É, Ó, o como que era chefe o sonho dos do copeiro? copeiros Esqueci. contou seu sonho a José. Aham. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureceram em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, as espremi na taça do faraó e as entreguei em sua mão. Perfeito. Então, olha só, aí tiveram esses 2 sonhos. Só que, nessa altura do campeonato, José já tinha uma parada com os sonhos. E aí ele pegou e ele interpretou o sonho dos 2. E aí, para um deles, ele disse que... ele disse assim, ainda hoje, né, você vai ser solto. Né? E o outro em 3 dias. E vai o ser outro, cara, enforcado. em 3 dias você vai ser executado. E aqui entra uma coisa interessante, Caraca. porque as pessoas adoram ouvir uma coisa boa, né? Mas ninguém gosta de ouvir uma coisa ruim. Então você nega. O uma padeiro coisa ficou puto. Ficou. O copeiro é que foi loucaço. liberado. ruim. Aí e aconteceu de fato aquilo. Então um foi de fato solto e o outro foi de fato executado. Então ele acertou na interpretação do sonho. Cara, o José hoje em dia jogaria no bicho excelente, hein? Nossa, a galera ele- sonha, joga no com bicho certeza. e... Só que José tem uma parada legal que quando ele falou, ainda hoje você vai ser solto, mas ele disse assim, não esqueça de mim. Uhum. Né? Ah. Não esquece de contar lá pro faraó, cara, que eu te ajudei, que eu interpreto o sonho e que eu tenho esse talento natural, né? E aí, só um parênteses aqui, eu fiquei muito curioso com isso aqui. Porque eu tenho mais assim, o cara, José, que foi acusado ali de, cara,
pegaram a mulher do faraó, do Potifar. general, né? A mulher de Potifar, foi preso e ficou ali um tempo na cadeia. O padeiro foi executado. O que esse cara fez de tão pior do que isso pra ser executado, mano? O cara jogou. O cara estragou pão. Não pode estragar Não, cara, não é possível. Assim, o que Às esse cara fez vezes, pra ser assim, executado? esses monarcas também, eles tinham uma síndrome de perseguição muito grande, Aham. né? Comer um pão meio ruinzinho assim, tá Já tentando acha me que tá envenenar. e tudo mais. O Saddam Hussein diz, eu não sei se é lenda urbana isso. Tá certo o microfone aqui? Tá tranquilo? Tá certo. O Saddam Hussein, não sei se é lenda urbana disso, isso que dizem, que ele tinha 3 ou 4 sósias Ah, sim. dele eu já lá, vi e isso que também. andava e tudo. Até tem uma piadinha que o pessoal conta que um dia teve uma explosão lá, né? E os sósias pensaram que eles iam perder o emprego. Aí o cara falou assim: eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual é? A notícia boa é que o nosso Supremo Presidente sobreviveu. Vocês continuam empregados. Ah, que bom. E qual a notícia ruim? Ele perdeu o braço direito. Então, Nossa, tem esse problema. O faraó poderia ser qualquer coisa ali, que ele ficou zicado, questão política, e o sujeito foi morto. Agora, 2 detalhes são importantes aqui, Thiago e colegas. Primeiro, José estava na pior na cadeia. Mas mesmo na pior, ele conseguia ser útil para outros que estavam ruins como ele. Isso aqui é um exercício muito grande. Eu estou na pior. Perdi meu emprego na pandemia. Não trabalho mais aí no PrimoCast. Estou vendendo pastel na feira. Opa, Primeira- tá falando de futuro aqui, hein? Fez Calma, futuro, ó. calma. Tá Eu e o Lucas pensando que eu sou Pasteleiro. José, viu? Tô vendendo pastel aqui. Então, a primeira coisa que eu falei, venda o pastel com a mesma dignidade e competência com que você trabalhava aqui. Tá certo? Vai ser o melhor pastel da feira, vai ser o meu. O melhor pastel. Se todo mundo faz pastel aqui com gordura de 4, 5, 6 dias para vender mais rápido, eu vou vender com a gordura limpinha. Segundo, Ouviu? Você que tá trabalhando como. Tá num emprego que não gosta e tá emburrado e atendendo mal as pessoas, não faça isso. exatamente. Aliás, pelo contrário, se você não gosta desse emprego, execute-o muito bem para você ser promovido e sair daí. Porque se você for ruim, você só vai ficar com isso mesmo. E segunda coisa, ali no meio da feira, torne-se alguém também útil a outros. Você entendeu? O sujeito, rapaz, eu tô apertado pelo banheiro, dá uma olhadinha na minha banca aqui, faz qualquer coisa. Note que eles viram em José alguém que podia ajudá-los emocionalmente. E a terceira e último exemplo. Vamos diferenciar 2 palavras aqui que parecem sinônimas, mas não são. Política e politicagem. A politicagem é esdrúxula, ela é ridícula. Mas a política feita com sabedoria e equidade, ela é bem-vinda. Então aquele negócio assim, tô sabendo que vai vir o prefeito, o prefeito e a mulher do prefeito vai vir aqui à feira. Opa, passou ali, um pastelzinho para você. Ah, obrigado. Você entendeu? É interessante conhecer isso. Ah, tô sabendo que vou visitar o fulano de tal lá, a mulher dele gosta disso aqui, vou levar um presentinho. Então ele falou assim, olha, eu te ajudei, lembra de mim lá. José não fez politicagem, mas ele foi sábio. Ele jogou. Ele ajudou e depois pediu. Exatamente. O que eu acho interessante dessa passagem aqui? Ele tinha um talento, ele usava o talento dele, e ele sempre usava o talento dele para o outro, nunca para ele. Né? E quando a gente fala de ganhar dinheiro, o que te enriquece? O que te enriquece é agregar valor para o outro. Sim. Né? Então as pessoas, elas têm, a gente falou acho que no último podcast sobre a cabeça do direito que as pessoas têm. As pessoas elas acham que elas têm direito de tudo. Mas na verdade, o direito, geralmente vai manter a pessoa estagnada. O que enriquece elas é a responsabilidade. Sim. Não é? É assumir a responsabilidade de fazer alguma coisa e não de ser pago por algo porque eu acho que eu mereço. E aí, quando você descobre o seu talento, você começa a agregar valor na vida dos outros, né? Eu vendo um produto, eu vendo um serviço, eu coloco algum dinheiro no seu bolso, uma parte desse dinheiro vai vir parar no meu. Não é? Então, por que a gente consegue ganhar dinheiro vendendo curso de finanças? Porque, poxa, se alguém assina a Finclass, a pessoa vai pagar ali mais ou menos R$49 por mês, né? Então vai dar quase R$600 por ano. A pessoa, ela vai gerar de benefício ao longo da vida inteira dela muito mais do que R$600, porque ela tende a aprender a investir melhor, aumentar a rentabilidade dela ao longo do tempo, gerenciar melhor as finanças pessoais dela, fazer melhores negócios. Então, talvez você ganhe R$1 milhão ao longo do tempo por R$600 que você pagou. Então, a gente fica com uma parte do valor que a gente agregou para a pessoa. Inclusive, teve um primo que mandou uma mensagem e falou assim: Kaique, o Thiago tá falando muito de Equity+,
mas eu quero comprar o do meu milhão. Quando que ele vai abrir o carrinho? Então, tipo, Cara, isso é verdade, né? A gente abriu. Acho que esse daqui foi o ano, desde quando a gente começou a fazer o do meu milhão, que a gente menos abriu turmas do meu milhão. foi. A gente só Real. abriu 2 turmas esse ano. E nem sei se a gente vai abrir outra esse ano. Não, acho que não vai abrir outra turma esse ano. É.